Então, podemos fazer a leitura da mensagem. Vamos lá, meus irmãos, boa noite para todos. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. As vitórias das conquistas ilegais são utópicas. Deixam paladar de amargura. Injustas, ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Pode falar, Mal? Pode. Essa página, como todas elas, né, nos ensinam coisas assim grandiosas, né? Nós ficamos assim. Eu falo nós porque nós também somos ainda imperfeitos, estamos a caminho, em passos lentos, né? Mas estamos a caminho, mas ainda pensamos em muitas coisas, em edificar algumas coisas que são muito terrenas, né? São muito fúteis, são muito mesquinhas, e quando a gente precisa mesmo fazer um alicerce nas nossas questões morais, né? Se queremos realmente continuar no caminho de Jesus. Ok, obrigado, Georgia. Mais alguém gostaria de comentar? Só lembrar, Mauro e amigos, que normalmente nós temos, às vezes, um mau hábito, me permita a expressão, de achar aquela pessoa fez o mal e se deu bem. O mal está se dando bem. E aqui a Joana nos deixa muito claro. As vitórias das conquistas ilegais são utópicas. Então, qualquer vitória que nós obtenhamos de maneira ilegal ou imoral, às vezes é legal, mas é imoral, são utópicas. Não são vitórias. São apenas imaginação de vitória. Vitórias são aquelas que nós vencemos, principalmente aquelas que vencemos a nós mesmos, como fala lá o Paulo, no bom combate, né? Quando vencemos a nós mesmos, essa é a grande vitória. Diga, Carlos. Não, era quase o que o Valdemir falou, que eu ia falar o que ele usa bastante, né? Essa é a prova que a lei de Gerson não funciona, né? Esse texto. Eu estou sempre me antecipando a você, hein, Carlos? Desculpa. Oi? Eu estou sempre me antecipando a você, me desculpa. Não. Ontem foi a mesma coisa. Essa frase da lei de Gerson, né? Ela prova ali que a lei de Gerson não funciona. Não adianta você se dar bem em cima dos outros, né? Exatamente. Ô, Valdemir, diga. Eu também escuto muito isso. Muitas pessoas falam para mim, eu faço bem, eu só faço bem, mas eu vejo tanta gente que faz o mal e está feliz, vive bem, melhor que eu, né? Eu escuto muito isso. Acha né? que vive, né? Acha que vive. Quem verdade, vive melhor? Vamos fazer um exercício aqui. Quem vive melhor? Aquele que pode sair a qualquer hora da sua casa, transitar livremente, sem ser importunado, sem ser, né? Ou aquele que vive num palácio, mas não pode sair dele? E aquele que dorme tranquilo, né, né, o Mauro? Exatamente. Aquele que dorme tranquilo, né? Exatamente. Tem sono, né? Verdade. Posso falar um pouco? Diga, Posso Pedro. falar? Diga. Eu não sei se todos aí sabem sobre um fato de um jogador de futebol. Foi lá em São Paulo. Ele é agora zagueiro do Flamengo. Mas o que acontece? Ele ganhou um cartão amarelo. Imediatamente ele levantou a mão. Não foi. Não, isso aí é. Não, eu quero dizer. Ele ganhou um cartão amarelo, ou ele teria que ganhar um cartão amarelo, mas ele foi honesto em dizer que ele estava errado, entendeu? Aí o juiz retirou o cartão, mas não, isso aí não vale, entendeu? Então ele foi honesto na maneira de ser. Mas os companheiros dele criticou muito ele pela atitude que ele tomou, entendeu? Ele foi honesto e foi criticado. É assim mesmo. É a crise moral que a gente vive.
Mas vamos adiante. Vamos à nossa prece, por favor. Então, vamos serenar a nossa mente e dizer: Mestre Jesus, estamos aqui reunidos, primeiramente para agradecer o dia que se foi, o alimento que esteve em nossa mesa, e por esta oportunidade que o Senhor nos dá de toda terça-feira nos reunirmos para estudar o seu Evangelho. Rogamos a proteção dos bons espíritos para que estejam ao nosso lado, nos ajudando a assimilar as lições e pedindo também especialmente para que os nossos orientadores, Mauro e Valdenir, sejam orientados para que possam nos transmitir seus conhecimentos, possam nos transmitir as lições e que possamos ter um bom aproveitamento na noite de hoje. Pai amantíssimo, esteja sempre conosco, nos abençoando, iluminando os nossos passos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Então, Valdenir está contigo aí. Ronald, por favor. Só lembrando, nós estamos aqui no capítulo 16, item 14, quando fala do desprendimento dos bens terrenos. Fala do desapego. Uma coisa que nós, encarnados, ainda temos, de uma maneira geral, por favor, né? Não dá para generalizar, todo mundo não é assim, mas de uma maneira geral, nós encarnados ainda temos um apego muito grande aos bens materiais. Não são os bens, mas às vezes as pessoas, a certas ideias, a certas crenças, mesmo crenças limitantes, né, que nos dificultam a caminhada. A gente precisa aprender, como nos ensina aqui o nosso amigo, o Espírito que traz a mensagem, precisamos aprender a nos desprender. Eu brinco sempre com aquele anúncio do OLX, né? Do desapega, desapega, desapega. É uma coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade. Mas vamos lá, Ronald, dando continuidade aí ao nosso estudo da semana passada. Boa noite a todos. Há um homem que muito haja trabalhado e que, com o suor do seu rosto, acumulou bens, é comum ouvir-lhes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem, que declara conhecer todo o valor do dinheiro e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-la nos outros. De novo, o nosso amigo fala aqui da caridade. E é interessante que ele nos alerta aqui: pratique a caridade dentro das suas possibilidades. De novo, lembramos a importância da caridade essencial, como nos dizem aí os amigos espirituais. Tanto o Emmanuel quanto a Joana nos falam muito em caridade essencial, ou seja, aquela caridade que nós lembramos sempre aqui, da indulgência, da benevolência, do perdão. Cada um na medida das suas possibilidades. E ele nos lembra, nos alerta aqui, de que aquelas pessoas que foram pobres, que passaram por dificuldades, que conseguiram amealhar bens e não se tornaram caridosas, ou se esqueceram dos irmãos que conviveram com ela lá na hora da dureza, da fome, são mais culpadas do que aquelas que não passaram por essas dificuldades, daquelas que já nasceram em berço de ouro. É um paralelo da fala do Cristo de que muito será cobrado a quem muito tiver
recebido. Então, quem passou pela dificuldade, quem passou pela fome, quem passou pela sede, pelo frio, né, deveria, em princípio, ser mais caridoso. Deveria, em princípio, ter mais compaixão dos companheiros, dos irmãos que convivem nessa situação. Então, nós aqui acho que não temos ninguém ricos em termos materiais, mas todos somos ricos em termos morais, em termos espirituais. Cada um de nós tem um espírito amigo superior a nós, não um espírito puro, mas superior a nós, um espírito amigo que nos auxilia em todos os momentos de nossa vida, desde que, naturalmente, estejamos em condições de receber, desde que estejamos abertos a essa ajuda. Mas nós temos, cada um de nós, um anjo da guarda. Nós chamamos de anjo da guarda, né? Um amigo espiritual que nos orienta, que nos dirige desde o nosso nascimento e, às vezes, até depois da nossa morte física. Isto é um bem que nós temos. Então, precisamos, nas horas de dificuldade, quando eu estou muito apegado às coisas materiais, lembrar desse amigo. Ele está abrindo mão de muitas coisas para me ajudar, para estar ao meu lado. Isso é uma maneira de nós caminharmos com um pouco mais de segurança na direção do equilíbrio, na direção do desapego. Como nos lembra os amigos budistas, né? O desapego é o caminho do equilíbrio, o desapego das coisas materiais. E a dona Joana fala sempre dessa passagem do budismo, da necessidade de nós nos desapegarmos. Como disse, não só as coisas, mas também as pessoas, as ideias, muitas ideias, às vezes, como disse, limitantes, que atrapalham. Então, é um exercício contínuo da vigilância e da oração que precisamos fazer. Continuemos, Ronald. Se alguém quiser falar, por favor, fique à vontade. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro, vê-se o arrivista atordoar com a narrativa dos seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudir. E acaba dizendo, faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, ele não compreende que com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. A situação que nós vemos aqui, já vimos muitas vezes, acho que cada um de nós aqui já participou, de ver grandes fortunas desaparecer, desmoronar, e de grandes instituições acabarem. Eu me lembro aqui, o pessoal do Rio de Janeiro, não sei se fora do Rio até tinha, mas devia ter também, uma loja chamada Mesbla, que tinha aqui vários locais, loja de departamento, uma grande loja, e simplesmente acabou. A Sloper, que era uma loja de joias, que acabou. Então, a gente vê essas riquezas se desmoronando, elas acabando. Às vezes, de um ano para o outro, as coisas se acabam. E agora, né, recentemente, as lojas americanas, né, passando por grandes dificuldades financeiras também. Então, a gente vê o quanto essas riquezas que nós julgamos sólidas são frágeis. O quanto isso é instável. É como nuvem. Vai e vem. Faz e desfaz. O quanto é instável essa situação.
E o que nos chama a atenção aqui, o amigo que traz a mensagem, que é o Lacordaire, é também um outro aspecto que nós temos falado bastante, o Evangelho fala bastante, que é o orgulho. O que nos faz, muitas vezes, nos supor superior aos outros. Mas lembramos, ninguém é superior a ninguém em termos espirituais. O maior na terra, como lembrou Jesus, que era João Batista, é o menor no céu. Logo, quando iniciamos o estudo do Evangelho, lemos uma mensagem da Rainha de França, capítulo 2, que nos lembra de que a riqueza acaba com a morte física. E aí a gente passa da opulência para a miséria. Uma coisa que, às vezes, no corpo, na carne, demora um pouco mais. Mas com o desencarne, com a morte, nós passamos do poder absoluto, da monarquia absolutista, para a miséria absoluta. Me lembrei aqui do livro 50 anos depois, onde o Neo Lúcio narra que vê o imperador, que viu, encontrou o imperador Adriano reencarnado em Roma, como um escravo. Então, a gente sai de imperador, que é o poderoso, e isso, gente, é para que paremos para pensar no pseudo poder que julgam alguns irmãos ter. Eles não têm poder nenhum, absoluto, nenhum, que não seja emanado de Deus. E pode ser tirado a qualquer instante. Portanto, acalmemos os nossos corações, tenhamos fé, tenhamos esperança, que Deus está no controle. Do planeta Terra, Jesus está no controle. E as coisas só vão acontecer de acordo com as leis de Deus. Diga a Rosângela Salgado. Boa noite a todos. Dentro disso aí, o que dizer quando a própria Igreja Católica, né, é um dos maiores símbolos de ostentação, eu acho, e riqueza, né, que tem aí ainda, né, nos nossos tempos. Eu tive a oportunidade de ir agora, já fui 2 vezes a Roma, que a minha filha está morando lá, e você entra no Vaticano, de você passar mal, né? De tanta ostentação, tanto luxo, né? E eles mesmo pregam, né? Para a igualdade e tudo mais, né? Mas é triste de ver aquilo lá, à base de tanto sofrimento que deve ter tido. E aí as pessoas que fazem parte, né, da religião, que pensar, né? O exemplo que é dado disso aí, né? Rosângela, me lembro aqui de uma história contada pelo Humberto de Campos, o irmão X. Está no livro Contos desta e de Outra Vida, se não me engano, no capítulo 3. Que ele narra a prisão e morte do apóstolo Tiago. Isso 11 anos depois do Cristo ter sido crucificado. E Pedro fica muito triste, não é natural. Um amigo, um companheiro dele de jornada, foi caluniado, foi preso injustamente e foi assassinado. Parece século XXI, mas foi século I. E Pedro, à noite, faz uma prece pedindo, ou implorando a Jesus que o auxiliasse. Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria sido preso, não teria sido assassinado. E Jesus aparece para ele enquanto ele está orando.
E ele começa, então, a conversar com Jesus e perguntar o que vai acontecer com fulano que denunciou injustamente o Tiago. E Jesus diz, não se preocupe com ele, Pedro. Ele vai viver. E o fulano que enforcou? Não se preocupe, ele também vai viver. E o fulano? Não julgue, ele também vai viver. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas avaliações para, principalmente, olhar para nós. Isso aí eu falo para mim, tá? Por favor, estou falando para mim. Tenho cuidado de olhar para nós. Como é que eu estou me comportando diante dessa situação? Porque nós entendemos que a nossa irmã, né? A nossa co-irmã, o catolicismo, a Igreja Católica, cometeu muitos equívocos, mas também fez um trabalho muito bom. Graças a ela, o Evangelho foi mantido, mesmo com dificuldade, com tropeços, com inquisição, com tudo mais, mas, graças a ela, foi cumprido. A ostentação existe? Sim. Existe e muito. Infelizmente. Existem outros equívocos? Existem. Mas, lembrando outra história contada pelo Humberto de Campos, quando Jesus passa caminhando com os discípulos, eles começam a sentir um cheiro muito desagradável e os discípulos começam a se afastar do caminho e Jesus vai na direção do mau cheiro. E chega lá um cachorro que está em decomposição. E Jesus disse que belos dentes tinha esse cachorro. Precisamos aprender a ser otimistas. Precisamos ter fé, ter esperança. Porque nós criamos uma atmosfera saudável. Nós criamos ou impregnamos a psicosfera de positivismo, de otimismo, de fé, de esperança. Porque o nosso pensamento é matéria. E nós criamos, nós plasmamos quando pensamos. A ponto de dizerem os espíritos que no nível deles, o nosso pensamento, a nossa matéria mental é capaz de tapar o sol. Como se fosse uma nuvem, tampando o sol, eles ficam na sombra. Então, eu entendo a sua indignação, que é a minha também, mas precisamos aprender a nos olhar o que eu posso fazer para melhorar. E, como dizem, cada um nas suas possibilidades. A caridade é cada um nas suas possibilidades. Quanto é que eu posso doar? Uma moedinha de 50 centavos? Ótimo. Na campanha lá do Renato. Eu posso dar 1 quilo de sal? Acho que é o mais barato. É o produto mais barato. Ótimo. É isso que eu posso dar. Então, é esse cuidado que normalmente eu tenho, procuro para mim, analisar para mim mesmo, eu tenho para não fazer julgamentos. Porque esses irmãos que estão abusando do poder, seja no século I, seja no século XXI, eles terão que responder por cada vírgula que desviarem da lei de Deus. E terão que responder, nada ficará sem... Como é que eu vou dizer? Quero botar a palavra culpa. Reparação. Reparação. Nada ficará sem reparação. Tudo nós vamos ter que reparar. Dos nossos atos, das nossas omissões ou dos nossos pensamentos. Semana que vem eu vou até fazer uma palestra lá no trabalho lá no SEAC, exatamente com esse título do pensamento. Pecado por pensamento. Aquela passagem do Evangelho. Pecado por pensamento, adultério. Então, nós seremos chamados à responsabilidade. A exemplo da parábola dos talentos, nós seremos chamados à responsabilidade para prestar contas das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos e das nossas omissões. Então, me permita uma sugestão. Oremos pelos nossos irmãos que dirigem a Igreja Católica. Eles precisam de oração. Eles também viverão e terão que responder, como Jesus disse, né? Vivendo, o remorso vai fazer com que eles reparem todas as suas
seus equívocos. Ok? Maurício, você tinha levantado a mão, baixou. É, é só lembrar para nós que tem um exercício daquele que se sente investido do poder de ajudar, investido do poder de ajudar. É um exercício dificílimo que nós temos que prestar atenção. Quando você sentir que pode ajudar, pregue o pensamento em Jesus, porque você tem que fazer de um jeito tão bem feito, que o olhar principal é ver, não sou eu que estou ajudando, é este irmão em penúria, em situação difícil, que está trabalhando mais que eu, que estou aqui na frente dele para entregar coisas minhas. Ele está trabalhando mais que você, investido no poder de ajudar. É difícil amealhar esse pensamento, é muito difícil. O que a gente precisa lembrar, né, Maurício, que o que nós damos não são nossos. Não é nosso. Eu dou um cobertor, não é meu. Eu dou 1 quilo, ajuda lá na cesta, não é meu. Eu estou transferindo alguma coisa para aquelas pessoas que não são minhas, as coisas que não são minhas. O que é meu, de fato? O meu sentimento, o meu pensamento, o meu conhecimento, as preces que eu faço. Isso é meu. Os outros, a gente costuma dizer, né? É um ato caridoso. Mas o Mauro sempre diz, ainda não somos caridosos. Né? É um ato caridoso que a gente pratica, mas transferindo bens. Então, a gente precisa, além dessa transferência de bens, que é importante, que é necessário, não tem a menor dúvida, mas, além disso, nós precisamos nos colocar, nos doar também um pouco nesse trabalho. Como fazem, aí me permito citar aqui o Renato e a Margarete lá no SEAC, montando esse trabalho, organizando esse trabalho, entrevistando pessoas, conversando com as pessoas, vendo o que cada um precisa. Né? Eu fui uma vez ajudar o Renato a montar, não, essa sexta equipe precisa do leite X. Por quê? Porque tem criança da idade X. Então, isso é preocupação. Isso é trabalho, isso é doação, isso é cuidado, isso é amor, isso é caridade. É Jesus, eu acho, que falou assim, tem moedas que meu pai paga 100 por 1, mas não são essas moedas que a gente põe a mão, que pôs a mão não é teu, é a moeda aqui de dentro. É a preocupação que você tem, vou suplementar o leite porque aqui tem criança, vou fazer assim porque tem isso. Essas são as moedas que o Papai do Céu paga 100 por 1. Não é que você bota a mão. Perfeito. Diga aí, dona Verônica Vieira. Boa noite, meus queridos. Espero que estejam todos muito bem. Valdeni, sempre a mesma pergunta que eu faço, mas eu gosto de ouvir sempre a resposta. E quando a gente ajuda, a gente já sabe que a pessoa está se aproveitando da nossa boa vontade. Devemos continuar assim mesmo, ajudando, sabendo que a pessoa senta, vai fazer, deixa ela. Qual a procedência? Verônica, eu vou me colocar como sujeito da ação, tá? Para não colocar ninguém. Quantas vezes eu, Valdeni, fui injusto com Deus? Quantas vezes eu fui injusto com Jesus? Tantas vezes eu fui injusto com meu anjo da guarda. E quantas vezes eles se livraram de mim, me abandonaram? Nenhuma. É o que a gente aprende, Verônica, no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa não está fazendo por onde? Isso é problema dela. Ela também vai viver. A exemplo daquelas pessoas que mataram o Tiago, ela também vai viver. E ela vai, lá na frente, sentir um remorso. Caramba, eu fui ingrata naquela situação. Eu fui ingrato com aquela pessoa. E aí ela vai trabalhar muito, ela vai pedir para voltar, para trabalhar, para recompensar.
para reparar as dificuldades que ela tenha criado. E a gente vê muito isso, pessoas com dedicação quase que exclusiva a determinadas famílias, determinadas pessoas, um cuidado muito grande. Se a gente pergunta, por quê? Naturalmente, não é desta vida. Mas são dívidas que nós temos e a nossa consciência nos cobra. Então, façamos a nossa parte. De novo, a exemplo do que eu falei com a Rosângela, façamos a nossa parte e oremos por essas pessoas que ainda não despertaram. Porque eu sempre falo aqui, ou na rádio, às vezes eu falo de maneira brincalhona, mas de maneira séria também. Há 300 anos, nós íamos assistir enforcamento na praça e batíamos palma. Nós íamos ver médiuns, chamados bruxas, sendo queimadas vivas, e achávamos aquilo um máximo. Então, nós também já estivemos nesse local, nesse lugar de teimoso, de rebelde, de preguiçoso. Estou falando, nós aqui é eu e meu anjo da guarda, tá? Eu e meu amigo espiritual aqui do lado. Então, para não botar ninguém no time. Né? Eu e meu amigo. Então, nós estivemos nesse lugar. E, graças a Deus, as pessoas, os amigos espirituais, Deus não desistiu de nós. Não desistiu de mim. Então, por isso eu estou aqui hoje podendo falar disso. Dar o meu testemunho. Já fiz um monte de besteira e Deus não desistiu de mim. Assim entendo, tá, Verônica? Diga, Mauro Medeiros. Não, inclusive aconteceu. Fala, Verônica. Inclusive, isso que você falou, que às vezes a pessoa sabe que está errando e vem, pede desculpas, mas não pede desculpas diretamente. A gente vê pelos atos que está arrependida. Porém, isso é coisa só de um mês. Aí no mês que vem, volta a fazer tudo de novo. Ela também viverá, Verônica. Ela também viverá. Fique tranquilo. Tá o que eu queria Obrigado, Paulo. pegar essa fala da Verônica, né? Trazendo os exemplos do próprio Cristo, né? As mensagens dele, né? Que é o perdoai. Né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, não há limites para o perdão. E lembrar o seguinte, na verdade, pegando a fala do Amauri, essa pessoa que te testa todo dia é o agente da tua melhora. É que a gente espera que o outro melhore, mas ele é o laboratório da tua melhora. Cada um de nós tem o seu agente. Tem aquele que vai nos promover as experiências que precisamos para a nossa melhora. Então, não enxergue o outro como sendo um espinho no caminho. Pelo contrário, ele é aquele que veio no seu ciclo de convivência para te oferecer as experiências para que você se transforme numa pessoa melhor. Então, se a gente mudar o enfoque, a gente muda também a compreensão e, consequentemente, a ação. Meu marido fala, olha, essa pessoa não caiu aqui de paraquedas, não. Ele fala sempre isso. Mas devido às situações, né, que nós somos muito ainda imperfeitos, é complicado, né, de aceitar, entendeu? Mas é o exercício. Esse é o exercício. Exato. Obrigado, tá, Mauro? Muito bom. Aí você e Valdeni, obrigado mesmo. Continuamos? Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda as mancheias, o ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar o serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor
em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevisto reveses os tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havias dado e nos tirastes. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti, animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, ele coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como uma criança que somente vê o momento que passa. O que deles desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. Lembrando, né, lá no Eclesiastes, ele fala isso: meu reino ainda não é desse mundo. E enquanto houver egoísmo na Terra, naturalmente que o reino de Deus não vai estar instalado aqui. Nós sabemos que temos as leis de Deus implantadas em nós, inscritas em nós. Temos o chip das leis de Deus em nós. Mas isso está em latência. Nós precisamos trabalhar para que essa latência, para que essa semente germine, floresça, frutifique. E, como ele lembra aqui, esbanjar não é demonstrar desprendimento de bem terreno. É descaso e indiferença. E a gente conhece situações, e aqui não vai nenhuma crítica, mas de pessoas que não recolhem o INSS do empregado e compram uma garrafa de vinho por R$500, R$1.000. E não recolhe o fundo de garantia lá do empregado. É gastar, gastar, esbanjar, como ele fala aqui, sem ser generoso. E a política de Deus está lá no capítulo 49 ou 59? 59 do livro Vinha de Luz. Tá? Política divina. A política de Deus é ser generoso. A política divina é cumprir as leis de Deus. E nós não vamos cumprir enquanto estivermos apegados em demasia a esses bens. Precisamos lembrar do nosso modelo, do nosso guia. Quando, na hora da dificuldade, ele repetindo um salmo, ele diz lá: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. É o que nos lembra aqui o Lacordaire. Faça-se a sua vontade, como diz o Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, o Senhor pode dar de novo, porque os bens são dele. Os bens são de Deus. E ele pode distribuí-los como bem lhe aprouver. Dá para um, dá para outro. É claro que ele segue leis imutáveis. Todos teremos que passar pela mesma oportunidade. Mas, às vezes, nós esquecemos. Os bens não são nossos. Nos são emprestados e devemos ter que prestar conta de cada centavo. Até o último centavo, né? Terá que ser prestado contas.
Não podemos esquecer disso. De novo ele lembra aqui. Será que esse motivo a quem obedece quando eu estou buscando a recompensa aqui na Terra? Quando eu recebo a recompensa aqui na Terra, eu já recebi. O céu não me deve mais absolutamente nada. Então, essa é a ideia. Virando aqui, né? O homem que se aferra aos bens terrenos, e de novo não só aos bens materiais, mas aos bens aqui de uma maneira geral, como falamos, é como uma criança que somente vê o momento que passa. E nós estamos convidados a olhar um pouco para frente. Nós estamos convidados a subir a montanha, como lembra Kardec, lá na metáfora dele, e olhar lá de cima. Aí nós podemos ver todas as sinuosidades do caminho. Podemos ver todas as dificuldades que tem no caminho. Mas, e a partir desse momento que nós estamos vendo, nós podemos orientar. Mas precisamos desapegar e ser como adultos que vê, que entende que aquele brinquedo é só um brinquedo. Nós precisamos cuidar-nos como espíritos. E uma boa parte das vezes nós nos cuidamos como corpos, né? Então, deixemos de ser crianças para nos tornarmos adultos, segundo aqui a mensagem de Lacordaire. Diga, Mauro. Eu estava aqui me lembrando, né, também daquela passagem de fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retribuição. Muitas das vezes a gente, quando pensa em fazer o bem, principalmente no que tange às questões materiais, a gente instintivamente ou inconscientemente, a gente espera uma retribuição, mesmo de Deus, né? Não, estou fazendo, Deus tem que me ajudar, né? A gente pode dizer assim, não, eu faço sem essa intenção, conscientemente. Mas, às vezes, inconscientemente está lá a nossa fatura que a gente quer apresentar para Deus, né? E se nós, de fato, nos atentarmos para isso, isso torna tudo muito mais leve. Porque quando eu oferecer alguma coisa a alguém, aquilo já não é mais uma referência para mim, né? Pelo contrário, que isso faça bom uso para aquela pessoa, que traga o benefício que esse item, esse gênero, essa matéria, seja ela qual for, possa produzir na vida dessas pessoas. E da mesma maneira, nos nossos relacionamentos, pegando o ganchinho aí da história da Verônica, né? Quantas vezes a gente espera do outro muito obrigado? E se o muito obrigado não vem, a gente já se aborrece. Então, esse é um exercício que esse desapego não é só da materialidade, mas também das cobranças comportamentais e emocionais que muitas das vezes a gente espera ou coloca como condição na continuidade da ação no bem. Então, façamos o bem pelo bem, porque senão aquilo que nós esperamos receber e recebemos já está quite, como falou aqui o Valdemir. A Joana falou para o Divaldo, vem cá, você espera receber dos homens ou de Deus? Você quer o reconhecimento dos homens ou de Deus? Aí ele fala, de Deus. Então, meu amigo, segue servindo e para de ficar com essa ideia, essa cabeça baixa aí, reclamando que as pessoas não reconhecem o que você faz. Quem tem que reconhecer é Deus. Então, é isso. Então, se nós nos imbuirmos desse princípio, vocês vão ver que as nossas questões com a vida vai ser muito mais leve. Muito mais leve. Então, a gente é que, às vezes, constrói impedimentos para a nossa própria jornada. A jornada poderia ser muito mais planificada e nós criamos ali, morros intransponíveis ou que vão nos exigir um esforço gigantesco. E quando a gente para e percebe, mas pô, fui eu que fiz isso. Podia não ter feito.
Então, a gente precisa pensar nisso. Não adianta levantar o estandarte, né, Mauro? Para sambar direitinho. É de dentro. Papai do céu vai saber que você já entende. Com toda certeza, né? A aparência não basta, né? É preciso que a gente efetivamente sinta isso. E é isso, esse é o convite. Mas, como eu costumo sempre dizer, nós precisamos estudar o Evangelho como se ele fora escrito para nós. O Evangelho foi escrito para mim. Então, a cada vez que eu leio um texto, eu preciso, ou pelo menos eu faço isso, e me esforço por fazer, me colocar naquela situação. Aqui, estou lendo aqui, como é que eu estou me desprendendo dos bens terrenos? Como é que eu estou me desprendendo das minhas ideias ainda meio dono da verdade? Como é que eu me desprendo do meu autoritarismo, onde só o que eu penso é verdade, só o que eu penso é bom? Então, nós precisamos ter isso em mente, estar com isso em mente, porque, de novo, teremos que responder por cada coisa. Da justiça humana, nós podemos nos safar, nós podemos comprar. Desde que tenhamos dinheiro, comprando advogado, juiz, desembargadores e outros tantos. Mas a justiça divina tem isso. Não tem uma vírgula que vai passar sem que tenhamos que responder. Então, de novo, tenhamos calma, tenhamos serenidade. E a doutrina espírita é extremamente consoladora. Ela nos mostra isso, que o Mauro lembrou agora. Nos dá tranquilidade. Nos mostra que a vida não é tão difícil quanto nós, de uma maneira geral, pensamos. A vida é um pouco mais simples. Nós é que muitas vezes complicamos. Ou muitas vezes. Sempre, né? Os nossos problemas, sempre nós complicamos. Nós precisamos aprender a nos livrar dos nossos problemas, a transformar os nossos problemas, não nos livrar, mas a transformar os nossos problemas em soluções. É o bom combate que fala Paulo, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, eu continuo andando, eu continuo caminhando. Esse é o convite do Cristo para nós. Pedro César, diga aí. Eu conheci um casal, amigos mesmo, né? E o marido desencarnou. A esposa, né? O marido desencarnou já há bastante tempo. E há pouco tempo eu soube que a esposa dele conserva o quarto igualzinho quando ele estava encarnado, as roupas lá guardadinhas, a cama arrumadinha, tudo lá no seu perfeito estado. Eu fiquei pensando assim, poxa, ele não necessita mais dessas coisas, né? Por que pelo menos a roupa dele não foi assim doada para alguém, né, que necessite? Então isso aí demonstra realmente o que é o apego do ser humano com relação às coisas materiais, né? E não consegue se desprender. Embora queira fazer talvez assim uma homenagem ao desencarnado, mas não é uma coisa muito conveniente, né? Porque eu acho que o desencarnado vai se sentir melhor se ela tivesse doado as coisas que lhe pertenciam, não é isso? Esse é o ideal, né, Pedro? É o que nós deveríamos fazer. É o que, principalmente nós espíritas. Mas, de novo, me permita a mesma ideia que eu passei para a Rosângela, passar para você, né? Ou para todos nós. Esses irmãos ou essa irmã que ainda está com essa ideia de homenagear o esposo falecido, guardando os seus bens, guardando roupas, guardando brinquedos. Muita gente faz isso. Muitas outras pessoas fazem isso. Com certeza, está equivocada, está adoecida, mas, de novo, nós também já estivemos
nesse lugar de equivocado, de adoecido. Então, precisamos orar por essas pessoas e entender. Elas estão num local onde eu já estive. E quando eu estive aí, quando eu também fiz isso, amigos espirituais estenderam a mão para mim, ou encarnados ou desencarnados, estenderam a mão para mim e me auxiliaram. Então, no que nos competir, no que nos for possível, ajudemos esses irmãos a saírem desse local, a saírem desse lugar de essa homenagem material ao espírito. Coisa que eles dizem, a matéria para nós é absolutamente inválida. Não tem nenhum valor as oferendas materiais. É como as oferendas lá os sacrifícios lá do templo. Ainda agora há pouco estava conversando com um grupo que eu participo, chamado bode expiatório. É um sacrifício. Eu mato um bode para expiar meus pecados. Então, eu deixo tudo arrumadinho aqui, porque ele vai vir ficar aqui. Tomara que ele esteja numa situação boa, que não fique vinculado, que não fique preso a essa situação. Porque se ele for ainda um espírito também adoecido, isso vai contribuir para que ele fique preso àquela situação, mesmo querendo ir embora. E muitas vezes, na mesa mediúnica, a gente conversando com o espírito, e eles nos dizem, eu quero ir embora. Obsessores, eu quero ir embora. Mas eles não me deixam. O comportamento, o pensamento, o sentimento acabam me prendendo. E é como se fosse uma cadeia. É uma algema que prende esses irmãos. Então, esse cuidado que a gente precisa ter também com essa avaliação, com esses sentimentos que nós possamos ter em relação a esses companheiros. Diga, Verônica Vieira. Ô, Valdemir, deixa eu fazer uma ressalva aqui quanto à fala do Pedro. O que acontece? Às vezes, não é porque a gente é apegado, não. É o que eu acho, tá? E o que eu vivenciei ao longo de 3 anos após a partida do meu filho. 3 anos. Eu fiquei nessa vibe da esposa desse conhecido do Pedro. Eu mantinha tudo no lugar, não queria que ninguém mexesse em nada, o capacete da moto ficava no mesmo lugar que ele botava, a moto dele na sala, que eu botei, eu obriguei o meu marido a botar a moto na sala, todo dia eu limpava a moto, porque eu ainda não tinha colocado na minha cabeça que ele não voltava mais. Então, por que eu estou botando isso aqui? Que às vezes, né, entre aspas, a gente pensa que a pessoa é apegada a bens materiais e não é. É o emocional da pessoa que não está sendo bem trabalhado. Por que eu estou dando esse exemplo? Depois que eu comecei a procurar as casas espíritas para fazer um tratamento, porque eu estava muito mal devido a tudo isso aí, eu comecei a ter outra visão disso. Eu falei, opa, realmente o meu filho não precisa mais de moto, não precisa da roupa dele, não precisa do capacete, todos os tênis do meu filho ficavam no mesmo lugar. Eu não admitia que ninguém botasse a mão. O meu filho amava bife de fígado. Quando eu fazia o bife de fígado, eu falava louca, eu estava louca. Não, esse bife aqui é do meu filho, ele vai vir comer. Mas isso por quê? Era o meu emocional e a minha falta de instrução. Eu não tinha nenhuma. Eu sempre fui espírita, mas não de estar sempre estudando, de estar sempre ouvindo palestras instrutivas. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mais ou menos? Que às vezes não é que a pessoa tem apego, é o amor que não deixa a gente libertar. Se bem que o amor liberta. Mas no nosso pensamento, não. Eu amo, eu tenho que ter as coisas dele aqui. Ele vai. Eu pensava, não, o meu filho vai adorar que eu esteja com as coisas dele aqui. Porém, depois, né, como eu já disse, com muito estudo, muito tratamento, eu fui parar em psicólogo. O psicólogo viu que não tinha jeito, me levou para o psiquiatra. Eu com um monte de remédio, eu era uma farmácia
ambulante. Mas palestra, estudo e todo mundo me ensinando. É assim, não faz isso. Graças ao bom Deus, eu me libertei disso. Quer dizer, não era que eu fosse apegada às coisas materiais, não era, era o meu emocional, o meu amor de mãe. Vocês estão, tá dando para entender? Eu não sei se eu estou sendo bem explícita, Sim, mas Verônica. entendeu? Sim, deu para entender. Fique tranquila quanto a isso. Só que, de novo, a gente tem que ter cuidado, porque o amor também adoece. E um amor Sim, adoecido pode gerar muita dificuldade. Então, talvez tenha sido esse meu amor, né, que me adoeceu, sim. né? E no seu caso, né, dentro da minha percepção, da minha própria percepção, você tem uma atenuante da ignorância. Sim, Você não sabia, você não tinha essas informações. E eu não sei se a situação aí que o Pedro contou, talvez a pessoa nem seja espírita também. Então, as isso. pessoas fazem isso por ignorância. Mas o que nós chamamos a atenção é que a quem muito recebeu, muito será cobrado. Então, a nós espíritas, que já temos esse conhecimento, não nos é dado esse direito não nos é dado fazer isso. Eu até posso fazer, porque eu posso fazer qualquer coisa, pelo meu livre-arbítrio. Mas eu não devo fazer, porque minimamente eu vou estar atrapalhando aquele companheiro, atrapalhando aquele ser que eu digo amar, mas que estou atrapalhando. E o amor liberta, não prende. Ô, Ok, Valdemir, Verônica? só Grande mais uma abraço. palavra, tá? Você veja bem, depois de me dedicar ao estudo, que foi o meu alicerce, foi o estudo, o entendimento, para você ver, eu consegui me libertar. Que Demorou um bom. pouquinho? Demorou, mas eu corri atrás. Tá? Agora, eu não vou te enganar, eu tenho aqui foto na cozinha, tenho foto na sala. Eu acho que uma foto não tem nada a ver, mas já me Não, disseram que também tem que tirar. Eu não vou tirar. tem nada a ver. Qual o problema? Sem problemas. Então, eu botei o que eu passei, tá? Eu dei o exemplo do que eu Sim, vivenciei, tá bom? entendemos. Entendemos. Valeu. Diga, Mauro. Eu só queria, pegando o gancho dessa fala da Verônica, né, lembrar também a todos nós que o apego ele não está apenas nas questões físicas e materiais. Uhum. Existem os apegos emocionais, que são muito mais difíceis de serem desvencilhados, né? E a gente vê isso muito nas reuniões mediúnicas, quando os irmãos espirituais vêm, né? O quanto de apego emocional eles ainda carregam, arrastam, e a dificuldade que isso causa a eles. E o antídoto, Verônica, é exatamente o que você encontrou, é o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Porque o que nos consola é entender o porquê estamos passando por determinada situação. Não, Exatamente não é isso. alguém vir e fazer por nós e nos aliviar daquela dor, não. Sou eu compreendendo, ressignificando aquele sentimento, aquele entendimento, fazendo com que eu consiga lidar de maneira mais natural, mais serena, né, com aquela dificuldade, né? Então, de fato, o conhecimento é o caminho libertador, né? Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa conhecida, mas ela viveu também um drama, né, de uma separação difícil, da perda de um filho também, né? E ela encontrou exatamente o mesmo quadro que a Verônica nos relatou já algumas vezes na doutrina, no estudo. Ela se agarrou ao estudo, buscou entender as questões da vida e da morte sob a luz do Espiritismo. Isso deu a ela tranquilidade, serenidade, suporte para passar por aquele momento doloroso, e a ressignificação dela foi tão grande que hoje ela é palestrante, hoje ela é trabalhadora da doutrina espírita, né?
e conseguiu a paz que ela precisava. Então, de fato, é isso. O caminho não é outro. Nós só encontraremos paz, serenidade, equilíbrio, construindo dentro de nós esse arcabouço de serenidade que a doutrina nos traz. Obrigado. Nada, obrigado a você, Perfeito. Mauro. Inclusive, eu nunca pensei na minha vida de entrar num grupo só de mães. A gente falava que era mães órfãs. Eu nunca pensei na minha vida de conseguir entrar num grupo e fazer um comentário, sabe como é que é? Não é palestra, não, porque eu ainda não cheguei a esse ponto. Mas eu dar apoio a outras que estavam ali bem recentes. Eu falei, gente, olha como eu estou, graças a Deus. E elas falavam assim para mim, Verônica, como que você consegue falar com tanta calma? Como que você consegue estar assim serena? Eu falei, ó, estuda que você vai saber. Isso aí. Isso hoje, né? Mas Não assim, sabe a não estou estrada que eu já caminhei. mas ainda não é 100% não, falta muita coisa. É isso Mas já aí. estamos caminhando. É isso aí. Gente, obrigada aí, tá bom? Obrigada, Verônica. Onde paramos, então? A ninguém ordena o Senhor que despoje do que possua. Ok. Então, anotem aí, por favor, Dentro da minha tradução aqui, tá? para a gente não se perder, tá bom? Vamos agradecendo, então, a todos que estiveram aqui conosco na noite de hoje, pelo estudo, pelas reflexões, e lembrando, reforçando, né, o pedido da nossa irmã Geórgia pela esposa do nosso irmão Márcio, que em nossos pensamentos a gente possa vibrar por ela e que ela se fortaleça e se recupere brevemente. Então, Amaury, por favor, vamos à nossa prece. Abre seu áudio. Então vamos dizer assim, meus irmãos. Ah, Paizinho do céu, como nós nos sentimos felizes e contentes por mais um finalzinho de nossa salinha de aula em que tu nos concedestes, Paizinho, estar com nosso amigo, nosso irmão maior, o vosso amado Filho Jesus. Ó, Paizinho, é contente por sabermos que estes ensinamentos vão estar guardados dentro de nós. Não por nós mesmos, mas ainda pelo auxílio do vosso amor, que essas entidades amigas, a nossa parentela espiritual, há de fazer com que nós consigamos guardar para nós esses ensinamentos. Mas permita ainda, Paizinho, pelo Cristo, que consigamos não perder a oportunidade de exercitar aquilo que o vosso amado Filho Jesus espera façamos em vosso nome, que é estar junto dos que sofrem, procurar sofrer com aqueles que estão sofrendo, e se nós já conseguimos olhar para um que sofre, é sinal de que nós estamos na condição de poder ajudar. E pelo Cristo, não por nós, pelo Cristo sabemos que as nossas vibrações amorosas já são uma prece, já fazem parte do auxílio que aquela entidade em sofrimento pode receber de nós. Obrigado, Paizinho, por nos dar essa consciência de saber que não precisamos entoar palavras para poder ajudar, mas sim vibrar por dentro em favor daquele que sofre, porque o que sofre é o que está nos ajudando a caminhar com mais firmeza. Obrigado, Paizinho. Abençoe esta casa que nos abriga e a todos nós que aqui, humildemente, nos postamos a tentar guardar os ensinos do Cristo mais uma vez. Graças, Paizinho. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, um beijo, uma semana Outro. feliz para todos, tá bom? Boa noite a todos. Olha, Amanhã na no semana rádio, que hein? Boa vem, noite a todos. na semana que vem, na segunda-feira, eu não poderei estar aqui no grupo, tá? Eu vou fazer uma visita a uma outra casa e aí não vou poder estar aqui, porque é exatamente o mesmo horário do nosso estudo. Mas aí o Valdemir vai estar por aí, ele vai tocando o assunto, tá bom?
Um beijo grande. Amanhã estaremos na rádio lá, se Deus quiser. Contamos com todos. Boa noite. Boa Até noite. amanhã. Boa noite a todos. Boa noite a todos. 45 tchau. mil, né? Amanhã, fique com Deus. Boa noite Chegou a a todos. 45? Chegou a 45. Nem abriu hoje. Isso Até aí. amanhã. Um abraço, Bom. gente. Fique com Deus. Boa noite.